Bom dia, pessoal do quinto ano A. Boa tarde, pessoal do quinto ano B. Tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Pessoal, né? Como vocês viram aí no nosso roteiro, hoje nós vamos continuar aí a nossa unidade 7, tá bom? Antes de começar, vamos aqui só revisar um pouco do que é que a gente está conversando. A unidade 7, o título da unidade é I have many friends and we like to play, né? Eu tenho muitos amigos e eu gosto de brincar. Nessa unidade aqui a gente já viu aí esse pequeno texto, certo? E aí eu adiantei a vocês que a gente vai voltar a falar sobre conjugação de verbos. Apesar de que nessa unidade aí ainda, aula passada, nós estudamos um pouco sobre as diferenças de many e de much. Lembram? As duas palavras significam muito, né? Mas elas têm usos diferentes. Mas o foco dessa unidade, pessoal, é a conjugação de verbos, tá bom? A aula passada eu pedi para que vocês voltassem a treinar o verbo to be, que a gente estudou lá no começo do ano. E lá no começo do ano eu falei para vocês que o verbo to be é uma coisa que sempre vai estar voltando, não importa a série. Verbo to be vocês vão estar sempre vendo e à medida que vocês forem usando mais o inglês, vão estar consequentemente usando o verbo to be, que é o verbo, né, mais famoso de lá, que é o verbo mais famoso aí, né, de todas as aulas de inglês. Então, eu pedi para que vocês estudassem o verbo to be, para que quando a gente fosse estudar o novo verbo que é hoje, vocês já tivessem um pouco mais afiados, tá bom? Então, bora aqui só relembrar o verbo to be, tá bom? Aquela diquinha lá que eu dei para vocês, que a gente já fez na primeira prova, inclusive, sobre o verbo to be. Antes de começar a conjugar o verbo to be, vamos ver o que é que ele significa. O verbo to be significa o quê? Pode significar duas coisas, né? Pode significar o verbo ser e pode significar o verbo estar. Dependendo da frase aí, né, o verbo to be vai estar significando alguma dessas coisas. Eu não queria explicar de novo porque foi bem extenso, né? Então a gente ia perder tempo, mas só por cima aqui. Por exemplo, eu vou usar aqui o verbo to be em uma frase, né? E vocês vão ver como pode significar duas coisas diferentes. Por exemplo, eu falo a frase I am happy. I am happy. I am, né, faz parte aí do verbo to be. I é o pronome, am é o verbo, né, que no caso é o to be, e happy aí, né, no nosso caso aqui é o nosso adjetivo, tá bom? Então, pessoal, essa frase aqui pode significar duas coisas, por quê? Porque o verbo to be pode significar duas coisas também. Pode significar ser ou pode significar estar. Conjugando o verbo já em português aqui, né, o verbo ser na primeira conjugação, né, eu, na primeira pessoa. Como é que fica esse verbo ser? Fica eu sou. E o verbo estar fica eu estou. Então, né, em inglês, para usar algum desses verbos, a gente tem uma palavra só, que no caso é am, na conjugação. I am. Eu estou ou eu estou. E happy, pessoal, né? E happy significa feliz. Então, essa frase aqui, ela significa ou eu estou feliz ou eu sou feliz. As duas formas estão corretas, não estão? Então, a gente pode usar esse único verbo, que é o to be, em duas maneiras diferentes, tá bom? Ou seja, ele pode estar significando aí duas coisas, dependendo da frase. Então, antes de passar para o nosso próximo verbo aí, né, vamos aqui ver se vocês se lembram sobre o verbo to be. Quando eu peço para vocês conjugarem um verbo, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar é nos pronomes. Os pronomes estamos cansados de falar e é uma questão aqui também mais de português, né, do que de inglês. Pronomes vocês sabem o que são, né? Então, em inglês, né, vamos aqui relembrar. Nós temos o pronome, o primeiro, I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, que significa ela, it, que significa ele ou ela ou isto, né, que a gente usa para se referir a animais e objetos. E nós também temos o I, que significa nós. Temos de novo aí o you, que é o vocês, né, no plural. E temos também o they, que significa eles ou elas. Então,
Conjugando aí, então, depois aí dos pronomes, né, vamos para o verbo. Nós vamos conjugar primeiro o verbo to be, que significa ser ou estar. Lembrando, né, pessoal, que todo verbo aí, na sua forma normal, vai começar com esse to. To be, to cry, to go, enfim, todos os verbos na sua forma padrão, normalzinha, por exemplo, ele vai começar com esse TO, tá bom? Que a gente lê to, mas não é to com aquele que significa dois, nem aquele to que significa também. É esse TO que a gente vai usar para indicar verbos. Enfim, conjugando aí o verbo to be, já temos os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Já temos os pronomes, os 8 pronomes. E agora vamos para a conjugação do verbo ser ou estar, que é o verbo to be. Então, se eu quiser falar eu sou ou eu estou em inglês, eu falo, eu uso am. E fica I am. Se eu quiser falar, né, você ou vocês são ou estão, eu uso you are. Se eu quiser usar ele é ou ele está, eu uso he is. Se eu quiser falar ela é ou ela está, eu uso she is. Se eu quero falar isto é ou isso está, eu uso it is. Se eu quero falar nós somos ou nós estamos, eu uso we are. Se eu quiser usar vocês são ou vocês estão, eu uso de novo you are. E se eu quiser usar eles ou elas são ou eles ou elas estão, eu uso they are. Tá bom, pessoal? Aqui é uma revisão do verbo to be. Então não tem motivo para mim revisar tudo, né? Toda a estrutura aí e o porquê de cada significado de cada palavra. Por exemplo, vocês já sabem quais os pronomes que vão ser is e quais os pronomes que vão ser are. E sabe que o único pronome aí que muda, no caso, né? Mais ainda no pronome I, que vai ficar am. Esse aí você já sabe, a gente viu várias aulas sobre, né? Então, aqui foi só uma revisão do verbo to be, que eu tenho certeza que vocês já conhecem e treinaram. Então, hoje, pessoal, analisando a nossa unidade, vamos estudar outro verbo. Aula passada, né, aula passada eu já explanei qual seria o verbo que está no título. O título começa aí com as palavras I have. I have. E significa eu tenho. Ter, pessoal, é um verbo, né? Porque eu posso conjugar facilmente. Eu tenho, tu tem, ele tem, nós temos e assim vai em português, né? Não muda em inglês. Só vai mudar aí os pronomes em si, né? Que vocês também já conhecem desde o verbo to be, que é I até o they, tá bom? Então, né, pessoal? A aula passada aí nós já vimos aí algumas frases usando o verbo to have, que é o verbo que a gente vai aprender hoje, tá bom? A gente vai conjugar ele e aprender consequentemente. Depois vamos fazer algumas questões que vão precisar bastante. Sem falar que, pessoal, é uma coisa que vocês vão usar para a vida toda. Então, preste atenção, por favor, tá bom? E treinem, pessoal. Treinem aí na casa de vocês. Não esperem só o exercício, não. Vocês podem pegar o caderno e ir conjugando. Podem pesquisar outros verbos aí, porque vocês sabem que todo verbo que existe em português praticamente existe em inglês. Vocês não conjugam verbos nas aulas de português? Então, do mesmo jeito é em inglês. Vocês não tiveram que treinar em português? Tem que treinar em inglês também, tá bom? Mas não esperem só o exercício. Aí, vocês estão em casa, vocês estão com tempo agora, vocês têm toda a internet, tem um livro. Vão vendo aí o que é verbo, o que não é, o que é substantivo. Façam uma revisão em português também, porque, como eu já expliquei, em inglês você aprende bem melhor se você já souber o português. Vejam frases, escolham frases aí, e separem o que é substantivo, o que é verbo, o que é pronome, o que é artigo, porque isso vocês sabem que é essencial. A gente vai fazer muita atividade ainda sobre isso, tá bom? Sobre a estrutura de frases, sobre cada classe aí gramatical. Então, tá bom, pessoal? É uma dica aí que eu dou para vocês, certo? Mas, enfim, vamos voltar aqui ao verbo to have, que é o verbo que a gente vai conjugar hoje, tá bom?
Temos então o verbo to have, que significa ter. Então vamos aprender aí o verbo ter. Já aprendemos o verbo to be e agora vamos aprender o verbo ter, tá bom? Então, para conjugar, primeiro eu preciso saber de quê? Preciso organizar os pronomes. E os pronomes são I, you, he, she, it, we, you, they. Esses aí são os pronomes. Depois de colocar os pronomes na ordem, vocês vão conjugar. É como em português, pessoal. Em português nós não temos eu, tu, ele, nós, vós, enfim, nós não temos. Então vocês vão apenas conjugar. Se fosse em português, seria eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos. Não seria desse jeito? Em inglês é a mesma coisa, só que em inglês, né? Então, primeiro pronome da lista é I. I significa eu. Como é então que eu conjugo o verbo have com o pronome I? É a mesma coisa que conjugar o pronome ter com o pronome eu. Pronome não, pessoal. O verbo ter com o pronome eu, tá bom? Fica eu tenho. Então, em inglês eu vou ter que escrever a mesma coisa. Eu tenho. Em inglês eu digo I have. I have. Tá bom? Depois aí de I vem qual pronome? Vem o pronome you, né? Que é você ou vocês, né? Então, como é que eu digo vocês têm ou você tem? Em inglês, eu falo you have. Depois de you vem ele, né? Que é he. Como é que eu digo ele tem em inglês? Em inglês, preste atenção que agora vai mudar um pouco. Eu digo ele tem, eu escrevo he has. Ele tem. E depois de he vem she. Como é que eu falo ela tem em inglês? Ela tem fica she has. She has. Ela tem. Depois temos it, né? Que pode significar resumidamente aí isto. Como é que eu falo isto tem em inglês? Eu falo it has. Depois aí de it temos we. Como é que eu falo? Nós temos. Em inglês eu falo we have. Depois de we temos you de novo. Já vimos you lá em cima, né? Então fica a mesma coisa. You have, que significa vocês têm ou você tem. E por último aí temos they, que significa eles ou elas. E a gente fala they have, ou seja, eles têm ou elas têm. Então, pessoal, esse é o verbo to have conjugado. Então, vocês viram aí, né, que o verbo have, nessa forma, só mudou 3 vezes, que foram nos pronomes he, she e it. He, she e it. Nesses 3 pronomes, quando eu quero conjugar o verbo have, eu troco have e uso has, tá bom? Lembre-se disso, tá bom? Então, esse daí é o verbo to have conjugado. E agora que já sabemos, né, podemos seguir aí para o exercício. Então, pessoal, o nosso exercício de hoje começa aí na página 60, né? A gente consegue ver aí nossa primeira questão que pede o seguinte: marque as pessoas para os seus brinquedos, né? Marque as pessoas para os brinquedos deles, tanto faz. Então, conseguimos ver o número 1, 2 e 3. No número 1 temos uma menina, no número 2 um menino e no número 3 dois meninos juntos. Então, vocês vão ler aí cada alternativa, tá bom? E vão responder. Vocês vão marcar. Por exemplo, no número 1 temos a menina, né? Nela temos a frase This is Elisha. Então, já sabemos que esta é Elisha. Depois o livro fala She is 10. She is 10. Ou seja, ela tem 10. 10 o quê? 10 anos. Depois tem she has, significa o quê, pessoal? Vejam lá no verbo to have. She has significa ela tem. Agora vamos ver o que é que ela tem. Ela tem 2 dolls, ou seja, 2 bonecas, one ball, uma bola, and a jump rope. E uma jump rope, que é corda, né? Corda de pular, pular corda. Enfim, o
que é que vocês vão fazer? O número dela é o número 1. Você vai procurar aí a descrição de todos esses brinquedos dela no retângulo. E você vai procurar qual retângulo representa os brinquedos dela. Mesma coisa você vai fazer com o número 2, que eu vou só ler o texto, não vou dar a resposta, porque já é fácil. No número 2 temos: This is George. He is 11. He has. He has, né, significa o quê? Verbo, veja no verbo to have. E depois tem: She has a robot, 2 balls, a yo-yo and a kite. Então, vocês vão ver aí quais são esses brinquedos. Depois temos aí, né, no número 3, temos as frases. Temos aí o texto: We are Bob and John. We are é lá do verbo to be. We are significa o quê? We are, we. Nós, are, somos ou estamos. Nesse caso, né, nós somos Bob and John. Nós somos Bob e John. Então, we are, de novo, ó, we are. We are 10. Nós temos 10, né? 10 o quê? 10 anos. E depois continua. We are, de novo, twins. We are twins. Nós somos gêmeos. E tem o restante da frase. We have many, ó, de novo aí, many, né? Que significa o quê? Significa muito para coisas contáveis, coisas que a gente pode contar. No nosso caso aqui, estamos contando brinquedos. Brinquedos vão para o plural naturalmente. Eu tenho 3 bolas, eu tenho 2 bonecas, eu tenho 3 brinquedos, enfim. We have many toys. We have 2 robots, 1 jump rope, 2 kites and a ball. Vocês vão ver aí, né, qual é o brinquedo. Quais são os brinquedos de Elisha, quais são os brinquedos de George e quais são os brinquedos dos gêmeos. Fácil. Depois aí vamos para a página 62, que pede o seguinte: reorganize as palavras e forme sentenças, né, e forme frases. Todas essas frases aí, né, tem a conjugação do verbo to have nelas, tá bom? Então vocês vão apenas reorganizar. Uma dica para reorganizar, né, é você traduzir as palavras. Traduzindo as palavras, você vai conseguir reorganizar elas em inglês. Não confunda, não é para traduzir as frases, é para reorganizar. Para reorganizar, vocês podem traduzir as palavras e aí vocês vão saber organizar a frase em inglês. Por exemplo, na letra A, temos aí a frase, né, o retângulo amarelo. Temos a, o artigo, depois temos doll, o substantivo, depois temos have, o verbo, e depois temos they, o pronome. Você quer reorganizar essa frase? Você vai traduzir a, você sabe que significa um. Você vai traduzir doll, você sabe que significa boneca. Você vai traduzir have, você sabe que significa tenho, né? Ou ter, ou tem, dependendo do pronome. E você vai traduzir they, que significa eles ou elas. Então aqui, né, você já sabe que o have significa tem. Tem no plural, né, pessoal? Que em português, né, vira esse tem com circunflexo, tá bom? Então, você traduziu aí as palavras e você teve um boneca tem e eles. Um boneca tem e eles. Traduzindo aí, reorganizando essas frases, vai ficar o quê? Eles têm uma boneca. Fácil, né? Mesmo jeito aí vai fazer até a letra J, tá bom? Façam e qualquer dúvida podem me chamar aqui no WhatsApp. Depois aí da página 61, vamos para a nossa última página de hoje, que é a página 62, e nela aí temos as últimas questões. A última questão, para ser mais exato, tá bom? A última questão pede aí para você completar com have ou has. Have ou has. A gente viu que has a gente só usa em 3 pronomes. Que quais são eles? São os pronomes he, she e o pronome it. Então, toda frase que se tratar desse pronome, né, ou he, ou she, ou it, vocês vão completar com has. Todas as outras vocês vão completar com have, tá bom? Vejam lá o verbo to be, o verbo to have de novo, e aí vocês vão conseguir responder sem problemas.
É possível que você se embole aí na questão das frases que não tem o pronome a amostra. Como eu já expliquei para vocês, quando a frase não tem um pronome explícito, é porque o pronome é oculto. Por exemplo, o pronome ele em português, pessoal. O pronome ele em português. Estou falando aqui o exemplo em português, tá bom? Sobre o pronome oculto. Eu falo a frase Mateus tem um carrinho. Qual é o pronome dessa frase? Lembrando aqui os pronomes de português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, qual é o pronome aqui dessa frase? Mateus tem um carrinho. Não apareceu pronome, né? Mas se a gente for levar em consideração aqui a palavra Mateus, né? O nome Mateus. Eu posso substituir ela por algum pronome. Eu posso substituir Mateus por o pronome eu. Não, né? Que eu não sou Mateus. Eu posso substituir o pronome Mateus pelo pronome tu. Não, né? Que você não é Mateus. Mas eu posso substituir o nome Mateus pelo pronome ele. Vamos ver aí na frase. Mateus tem um carrinho. Substituindo Mateus por o pronome ele, fica ele tem um carrinho. Deu para entender, não deu? Então, o pronome ele não estava explícito, mas ele está aqui, né? Ele pode vir para cá se a gente substituir o nome de Mateus. Então, aí o pronome ele é um pronome oculto, ou seja, é um pronome que está escondido, tá certo? Mesmo jeito você pode ver em inglês. Então, bora ver aí, ó, esses exemplos na letra A, tá certo? Esse exemplo aí da letra A é o mesmo exemplo que eu dei, só mudando aí os nomes e a língua. Na letra A temos Sally, a robot, que a tradução seria Sally tem um robô. Então, Sally tem um robô. Você consegue ver algum pronome nessa frase? Não consegue, né? Mas Sally, quem é Sally? Sally é uma menina. Eu posso substituir a palavra Sally, o nome Sally, por algum pronome, aí você vai vendo. Eu posso substituir o nome Sally por o pronome I, que significa eu. Eu posso substituir o nome Sally pelo pronome you, que significa você. Ou eu posso substituir o nome Sally pelo pronome ela. Posso, né? Aí, ó, substituindo. Sally has a robot. Substituindo a palavra Sally, fica she has a robot. No caso aí, né, nós não temos o verbo, que é has. Então, como é que você vai saber que tem que usar has? Sally, você substitui por qual pronome? Substituiu para she. E she, você usa o quê? Have ou has? Usa has. Então, você vai completar com has. Depois vai fazer a leitura da frase, tá bom? Pessoal, temos aí até a letra N, tá bom? Não adianta eu ficar falando todas as frases aqui, porque o importante é que vocês treinem aí essa questão. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Dúvida, não resposta pronta, tá certo? Então, pessoal, essa outra questão aí, a gente vai conversar sobre ela depois, tá certo? Que é uma questão pessoal e de diálogo. Mas isso aí a gente vai bolar um jeito de resolver. Enfim, pessoal, nossa aula foi essa, tá bom? Espero que tenham entendido alguma coisa. E qualquer dúvida, me chamem, por favor. Então, até a próxima aula.